Fátima Araújo, como vai você? Mais uma vez aqui nesse canal para uma conversação, e o assunto de hoje já está colocado aí, que é sobre uma ferramenta fantástica de autoconhecimento e também de autocuidado. Maria de Fátima Barros, seja bem-vinda. Então, Enneagrama como autoconhecimento e autocuidado. É uma ferramenta poderosíssima e é sobre esse assunto a conversa de hoje. E eu prometo que ela será bem breve, até porque eu ainda estou com os desafios técnicos aqui. E mesmo assim eu quis manter essa agenda, só me dei um sinal aí se está tudo ok, som, imagem. Cláudia, Fátima, sejam bem-vindas. Então aqui estou para falar rapidamente sobre essa ferramenta fantástica de autoconhecimento. Fátima Araújo com você nesse canal Agir Consciente, que aqui no Instagram é fatimaaraújo.com.br. Assim que essa transmissão se transformar em vídeo, ele será disponibilizado no canal do YouTube. E lembrando que o canal tem link aqui na bio do Instagram, então é fácil de localizar, não só essa rede social, como as demais. Pois bem, então cá estou eu e você para mais uma conversa bem rápida, apenas para umas pinceladas iniciais sobre esse assunto que tem muito o que ser dito, e aos poucos, em forma de pílulas, de estudos, de outros momentos, eu me comprometo com você de juntos aprendermos ainda mais, ou se você não ouviu falar ainda, será com certeza uma oportunidade de tratar do assunto. Então, falando no assunto, é este Enneagrama, conceitos iniciais, apenas algumas pinceladas bem rápidas, porque olha, tem muita coisa para se ver a respeito, ok? Então esse é o objetivo dessa conversa, e é também de poder falar de uma maneira bem breve sobre o assunto, ok? E em outros momentos nós falaremos mais a respeito. Então agora a ideia é apenas do tipo assim, existe essa ferramenta, ela é necessária, ela é preciosa no sentido de nos conhecermos, eu e você, se conhecer cada vez mais e se cuidar enquanto pessoa ocupada que pouco tempo tem para olhar para si mesmo. Então o objetivo desse perfil aqui e também do canal do YouTube é justamente chamar a atenção para alguns aspectos. E falando nesta ferramenta, falando em Enneagrama, é bem possível que nos tempos atuais, se você não estiver assistindo ao vivo e assistir esse vídeo depois, no ano de 2021, é provável que esteja ainda em meio a uma pandemia, e nesse período as pessoas, por força de uma necessidade, convivem mais intensamente. Elas estão mais tempo juntas em casa, em muitos casos, ou elas estão passando por desafios na vida emocional, desafios físicos, desafios financeiros e várias outras possibilidades que fazem com que essas pessoas precisam saber exatamente o que elas sentem naquele momento e também identificar por que a outra pessoa reage a esse contexto de uma maneira nem sempre planejada, mas que acontece. E aí, uma vez acontecendo, como lidar com isso? E eu trago para vocês um exemplo de uma história dentro da própria ferramenta de Enneagrama que eu vou falar rapidamente agora para você.
Uma professora que trabalha com esse assunto, que leciona sobre essa ferramenta, ela passou durante meses, quando ela quis saber qual o tipo dela no Eneagrama, ela passou um longo período imaginando que ela fosse um outro tipo que não o que ela de fato é e que ela veio a identificar depois. Então, sabe como que ela teve certeza onde que ela se encaixava? E eu vou falar sobre isso agora mesmo. Foi quando a mãe dela disse vários aspectos da personalidade, e especialmente quando a mãe disse: olha, fulana é muito pirracenta. Então, essa palavra pirracenta soou muito forte para esta pessoa, e olha que nessa ocasião ela já lecionava, ela já ensinava sobre Eneagrama. Eu mesmo tive o privilégio de fazer curso com ela sobre esse assunto, assim como já fiz vários outros cursos sobre a ferramenta de Eneagrama com outros professores. Então, o que é ser pirracenta no contexto que essa professora entendeu? E aí a mãe dela trouxe exemplos. Ela disse: olha, fulana sempre foi uma boa menina, desde pequena, obediente, cumpridora dos seus deveres, só que tinha um momento que ela só fazia aquilo que ela queria fazer. Então ela agia bem conhece aí a expressão bem na surdina? Bem de fazer quando quiser? Pois é, esta é uma característica de um determinado tipo no Eneagrama. Fátima, mas o que é mesmo esse tal desse Eneagrama? Vamos lá. Nós já estamos há 7 minutos nessa transmissão. Eu falei que ela será bem breve e que será apenas algumas pílulas, alguns insights iniciais sobre o assunto, para que em outros momentos, em outros vídeos, em outros posts eu fale mais a respeito. Então, o que é mesmo esse tal desse Eneagrama? O que é isso? Eu lancei há alguns dias, algumas semanas já, uma caixinha de pergunta aqui no Story, e uma pergunta que veio: o que é isso? Isso é coisa de comer ou de passar no cabelo? E eu achei interessante porque é uma expressão que eu também uso quando eu de fato desconheço sobre algo. E quando se trata de Eneagrama, eu continuo estudando e sempre tem algo novo para aprender a respeito. Não que seja nova a ferramenta, não que seja nova a possibilidade de se conhecer. Ao contrário, é porque tem várias possibilidades de se conhecer cada vez mais, e de conhecer e de se relacionar melhor com a outra pessoa, identificando como que você funciona e como que a outra pessoa também funciona. Então eu convido a você, se esse assunto já começou a fazer sentido para você, chama mais pessoas, clica aí, compartilha. Quando essa transmissão se tornar um vídeo, você pode também encaminhar o vídeo para que outras pessoas assistam e se interessem, quem sabe, pelo assunto, e continuem ouvindo mais a respeito aqui nesse canal. Bom, então, Eneagrama, ele é uma sabedoria milenar. Não se tem registro de quando surgiu, mas os primeiros inscritos a respeito data de milênios. Então, é algo que existe há muito, muito tempo. Só que é pouco falado, não é tão estudado, até que recentemente já se percebe mais profissionais falando a respeito. E assim, se clicar lá, se pesquisar em canais de busca, se encontrará muitas informações a respeito. O que eu quero já deixar sugerido aqui para você é que evite fazer
testes a respeito disso. Eu quero saber que tipo que eu sou, então vou fazer teste. Não faça isso. Busque sempre a ajuda de um profissional para que você realmente entenda, vivencie, porque na verdade o teste, se você fizer, ele vai medir alguns aspectos seus naquele momento. Mas e como você está naquele momento do teste? E como estará depois? Então, pode ser que você tenha entre aspas, um diagnóstico de um certo tipo do Eneagrama que, na verdade, não corresponda ao que de fato você o é. E sem falar que todo tempo é tempo de evoluir, de desenvolver e de se reconhecer naquele momento, naquela condição, mas que não precisa ser necessariamente sempre assim. Bom, eu disse que é uma sabedoria que existe há milênios e eu trago aqui para você uma metáfora de uma casa com 9 quartos. Imagina, vamos supor que essa casa fosse, ou seja, uma casa num formato arredondado ou não necessariamente, mas ela é uma casa enorme, ela tem um salão grande ali no centro, ali naquele salão tem mesa enorme, afinal de contas é uma casa grande, ela tem 9 quartos, só os quartos são 9. E todos esses quartos, eles dão acesso para este salão. Imagina que seja um salão de refeições, por exemplo. Cada um desses 9 quartos tem uma janela. Imagine que nessa casa tem no mínimo 9 pessoas morando nela, mas tem mais. Digamos que sejam 9 filhos e os seus pais. É provável que você já tenha ouvido falar de uma família tão numerosa. Pois é, nessa metáfora, cada um desses filhos tem o seu quarto. São esses 9 que eu mencionei, ou cada uma dessas pessoas. Cada cômodo desse tem uma janela. E essa janela, ela dá uma visão externa de uma determinada área do terreno onde a casa está localizada. Então, essas pessoas, desde o início, desde criança, elas circulavam livremente pela casa e brincavam, entravam em todos os quartos, olhavam por todas as janelas e via ao redor de toda a casa como que era esse terreno, o que tinha, para que lado que era o pôr do sol numa determinada época, o outro lado tinha uma árvore onde vários pássaros ali cantavam e por aí vai. Então, eu penso que você esteja imaginando, a Alicinha está falando aí que os avós dela tiveram 12 filhos. Pois é, eu achei a família numerosa aqui, no entanto, tem famílias grandes como esta da história que eu trouxe. Então, nesse exemplo que eu trouxe, lembrando, pessoal, é uma metáfora, é uma história que traz para contextualizar algo. Na medida que essas 9 pessoas foram crescendo, cada uma foi se sentindo mais confortável ficar no seu canto, no seu quarto, digamos assim. Só que do seu quarto, cada pessoa só via aquilo que a janela permitia que ela visse. Quando ela entrava no salão para as refeições e outros afazeres, elas tinham contato entre eles. Feito isso, cada um ia para o seu quarto. O que isso tem de comum nos dias atuais? Você já reparou que cada um está na sua, olhando o seu celular, fazendo suas coisas, está no seu quarto, ou está no seu canto? Então, hoje tem muito a ver também com essa história. Só que aqui eu trago essa metáfora para dizer que, na medida que essas 9 pessoas foram crescendo e ficando no seu canto, no seu quarto, elas começaram a gostar e se acomodaram ali. E foi aí, pessoa ocupada, nesta história que é fictícia, mas que é muito utilizada para ilustrar o Eneagrama, foi aí que surgiram
ou que se ilustra 9 tipos de personalidade. Lembrando, pessoa, é personalidade, não é a sua essência. Sobre isso, sobre a essência, nós vamos falar bem mais adiante em outras conversas. Sempre que eu vou falar de personalidade, eu gosto de usar uma outra metáfora. Hoje eu estou cheia das ilustrações aqui, é uma conversa bem rápida, já estamos a 15 minutos, já nós vamos encerrá-la. Segura aí que eu garanto para você que vale a pena. Eu sempre uso a ilustração de uma cebola para mostrar que também no Eneagrama a vida fez com que nós fôssemos criando capas. Como assim, Fátima Araújo? Como assim criando capas? Sabe assim, quando você vai escamando a cebola, você vai tirando aquela casca que é sequinha, depois tem aquela primeira capa que você vai tirando aquelas, eu vou chamar de fatia, mas na verdade são cascas. E lá dentro, bem no miolo da cebola, tem aquele que é o broto, que é de onde vai nascer uma cebola. Um pezinho de cebola, se você plantar, por exemplo. Se você deixa ali na fruteira, ou se você coloca na geladeira, então logo aquele está bem verdinho ali. Então, nessa comparação que eu trago para você entender melhor, aquele centro da cebola é a sua essência. É você, de fato, como você é. E essas cascas que foram colocando ao redor, que ficou uma cebola bem grandona, assim, sabe essas que se compra no supermercado? Pois é, cada capa daquela foi sendo colocada em você, em mim, em cada pessoa, foi sendo colocada sobre a essência dela. E não é de todo ruim. É uma maneira de sobrevivência, é como sobreviver ao mundo atual. Sabe o outro exemplo que eu vou falar rapidamente aqui, porque eu penso que é interessante que fique bem claro isso agora nesse início de conversa. Sabe aquela parede que já foi pintada várias vezes? Uma hora a parede está pintada de branco, outra hora é de verde, outra hora de laranja. Ah, não, eu quero colocar azul, daí pinta azul e vai colocando aquele tanto de camada de tinta. Tem uma hora que fica tão pesado, isso acontece muito nos muros. Outro dia eu vi um muro soltando aquelas cascas inteiras de tinta. Dava para pegar ali e tirar cada capinha de uma cor. Trazendo essa comparação para a minha vida e para a sua vida, é também isso. Essas cascas de tinta é comparada com as cascas de cebola. Elas foram cobrindo a nossa essência. E foram cobrindo para que nós sobrevivêssemos. Como assim, Fátima? Precisa cobrir quem de fato eu sou para que eu pudesse sobreviver? Pois é. Você já fez alguma vez na vida algo para poder atender a sociedade, para atender ao cônjuge, para atender ao filho ou filha, mesmo que não era do seu agrado fazer aquilo naquele momento? Pois é, cada vez que isso acontece, é um pouco da sua essência que vai cobrindo com uma casca desta que eu falei. Isso é só metáfora e é só exemplo, tá ok, pessoa? Então, isso acontece bastante. No estudo do Eneagrama, é um bom começo de conversa quando se fala dessas metáforas. Voltando lá naquele exemplo da casa de 9 cômodos e 9 pessoas que ficaram cada uma mais à vontade no seu canto, pois é, foi ali que se constituíram os 9 tipos do Eneagrama. Eu tenho um tipo, eu sei exatamente qual é o meu tipo, depois eu vou falar sobre ele também. Você tem um, só que tanto eu quanto você tem um tanto de cada um dos 9. Tem hora que você está muito alegre, quer conviver com outras pessoas, tem hora que você quer voltar para você mesmo, tem hora que você está muito feliz, tem hora que você está muito querendo chorar, está muito emotivo.
Isso tudo é explicado pelo Eneagrama. Olha a importância dessa ferramenta, olha a importância desse saber. E, gente, é um saber científico, não tem a ver com religião nem religiosidade, não, nada disso. Não tem mesmo. Eu estudo muito, um dos professores que eu estudo muito Eneagrama, leio bastante livro dele, já fiz várias formações com ele, é um padre chamado Padre Domingos Cunha. Ele é um português que vive no Brasil desde a década de 80. Mas poderia ser qualquer outro profissional, inclusive ele fala do Eneagrama não pela formação que ele tem na teologia, ao contrário, ele fala do Eneagrama como ciência. Os livros que ele escreve como cientista. Agora mesmo eu estava olhando alguns deles, estou até virando aqui para pegar alguns deles. Então, esses, por exemplo, esses livros que eu tenho todos aqui são desse mesmo autor, que é o que eu citei agora há pouco, que é o Padre Domingos Cunha. E tem outros dele que eu tenho digitais. Então, mas tem vários outros autores. Eu me apresso muito por esse autor, estudo muito sobre ele, já fiz várias formações com ele. Em 2019, eu fiz um trecho do Caminho Português de Santiago de Compostela num grupo liderado por esse profissional, com o intuito muito mais de estudar Eneagrama no caminho do que fazer a trilha propriamente dita. Então eu trago para vocês, eu trarei nas próximas conversas, nos próximos posts, mais sobre esse assunto. Hoje eu vim apenas para retomar, porque eu já tinha colocado algumas perguntas, já tinha lançado essa ideia aqui nesse perfil. Eu retorno hoje, já estou finalizando a conversa, só para dizer que sim, existe pelo menos 9 tipos, que depois se multiplicam por mais 3 e mais 3, então são várias possibilidades de personalidades que existem, que são estudados no Eneagrama. A boa notícia é que sim, eu e você tem um pouco de cada um deles e tem um tanto de outro, só que no momento em que se está no outro lugar, também se está aprendendo. Ou seja, sabe aquela metáfora da casa dos 9 cômodos? Quando você entra em outro cômodo que não é o seu quarto, ali também você vê o mundo de uma outra perspectiva. Você aprende, e eu também, aspectos interessantes do outro tipo. Ai, Fátima, então eu quero saber qual que é o meu tipo. Calma, nós teremos um momento para isso. Hoje ainda não será possível. Eu vou fazer outras transmissões, inclusive pelo YouTube, com mais material ilustrativo, fazer mais estudos. E deixe conosco, vamos caminhando passo a passo. O que eu quero dizer para você hoje, já para finalizar? E já pedindo para você, se ainda não se inscreveu aqui nesse perfil, se inscreve. Se ainda não me segue, também me siga aqui no Instagram, se inscreve lá no grupo do YouTube e compartilha, dá um like, manda esse link para outras pessoas, porque esse assunto pode ser interessante para elas também. Então eu finalizo dizendo que sim, existem 9 tipos para iniciar, que eles têm asas, que têm flechas, que têm caminho de evolução, que tem um momento, que no momento de estresse você vai lá para um outro tipo, digamos que você seja um tipo 7. Só que no seu momento de estresse, no pico da raiva, do pior do lado seu, do seu lado sombra, você já vira uma outra pessoa. E é por isso da importância de se estudar esse assunto. Por quê, Fátima Araújo? Porque na medida que você sabe como é que você funciona, quais são os gatilhos que, quando disparados, fazem você transformar numa outra pessoa, e também na medida em que você identifica como que a outra pessoa funciona,
se ela sabe lidar com pressão, se ela sabe trabalhar sob pressão, ou se ela precisa de tudo muito bem planejado. Na medida que você identifica isso, as relações tendem a melhorar, a serem mais conscientes. Você pode até reagir, mas você reage sabendo aonde é que você está e por que você está reagindo dessa forma. Então hoje eu paro por aqui, já estamos a 25 minutos de conversa, a ideia era concluí-la até os 20 minutos, já passou um pouco mais e eu sou grata pela sua permanência. Então depois nós vamos falar de cada um desses tipos, como que é o tipo 1, e o tipo 2, e o 3 até o 9. Lembrando que eles ainda têm subdivisões, olha que legal. Mas isso nós vamos aprender na prática, identificando, vivenciando. Por isso que eu comecei essa prosa com você, pedindo encarecidamente, e eu finalizo fazendo a mesma coisa. Evite fazer teste para saber o seu tipo. E sim, procure praticar, procure vivenciar. Lembrando que Eneagrama é uma ferramenta de compaixão, de acolhimento. Sim, eu estou muito irritada, mas ok, eu me acolho, eu me amo mesmo assim. Então eu dei esse exemplo trazendo para a minha pessoa, mas se em algum momento você se vê dessa forma, se acolha e procure identificar por que você está reagindo dessa maneira. Ficamos por aqui, deixo um grande abraço virtual. Convido para você já reservar a sua agenda para que na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, às 18h37, você esteja aqui ao vivo no Instagram e depois assista esse vídeo e encaminhe lá pelo canal do YouTube. Lembrando que o link para o canal está na bio aqui do Instagram, e que lá você pode enviar, pode compartilhar, e tem outras redes sociais também. Carla, minha querida, grande abraço a todas as pessoas que passaram por aí nessa sala. Gratidão pela sua atenção e continue aqui, vamos continuar falando desse assunto. Eu garanto que vale a pena, com certeza, não só como uma ferramenta de autoconhecimento, mas também como uma iniciativa de autocuidado. E é disso que esse canal cuida, especialmente para a pessoa ocupada. Grande abraço, tchau, tchau e até a próxima. Um abraço.